podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Projeto Caminho Certo, um podcast que traz informações de qualidade aos servidores públicos. Sou a Georgiana, sou advogada. Olá, eu sou a Thaís, também sou advogada. Hoje vamos tratar de um tema essencial para qualquer ambiente de trabalho, especialmente importante no serviço público: diversidade, respeito e combate à discriminação. E quando nós falamos de serviço público, nós falamos de um ambiente que também precisa ser seguro para os próprios servidores. E para isso, a gente precisa de um ambiente respeitoso e inclusivo. A diversidade ela não pode ser vista como um assunto secundário. Ela está ligada à dignidade, à saúde mental, à convivência e ao próprio funcionamento da administração pública. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje Carlos Daniel, ex-servidor público, que vai partilhar a sua vivência e ajudar a ampliar a discussão a partir das experiências vividas por ele. Carlos, seja muito bem-vindo ao projeto Caminho Certo. Boa tarde, pessoal. Oi, tudo bem? Deixa eu primeiro agradecer o convite do Caminho Certo. Acho que vocês estão com uma iniciativa maravilhosa. O combate à discriminação e ao preconceito, ele se dá também com a educação. Então, muito obrigado por me chamar para a gente poder falar um pouco sobre isso. Acho que a gente vai ter uns momentos legais aqui. Carlos, obrigada pela sua presença. E para começar, eu queria te ouvir um pouquinho sobre um assunto um pouco mais amplo. Quando nós falamos de diversidade no serviço público, nós estamos falando do que na prática? Thaís, diversidade no serviço público significa, no meu entendimento, né, meu ver, fazer com que o serviço público seja o reflexo da sociedade, porque a sociedade ela não é heteronormativa por completo, ela não é branca por completo, ela não é masculina por completo. A sociedade nossa ela é composta por quilombolas, por mulheres, por indígenas, por pessoas LGBTs, por pessoas trans. Então, essa diversidade social ela deve estar presente no serviço público. Daí a gente querer o serviço público diverso. A gente só quer um serviço público mais próximo do que é o Brasil. Sim. E na sua visão, por que precisa dessa diversidade nos órgãos públicos? Por que isso ainda precisa ser discutido? Primeiro lugar, porque serviço público, né, servir o público, também é um momento em que o público se vê, através de parte das pessoas, nas estruturas do Estado brasileiro. Essas estruturas, na minha concepção, como eu disse, devem refletir o que são as pessoas, a diversidade. Mas também é importante porque toda vez em que um usuário, um cidadão, precisa do serviço público, ela tem que se ver ali. Ela não pode ver um Estado diferente daquilo que é na realidade dela. Por isso, a diversidade é muito importante, para que tenha um pouco da realidade do cidadão quando ele precisar ser atendido pelo serviço público. E o serviço público, ele está preparado para lidar com servidores LGBTQIA+, de forma respeitosa? Tava rezando para você não me fazer essa pergunta. Eu tô brincando. A gente está num processo, num caminho, né? Mas eu não posso dizer que o serviço público está preparado, né? Eu vou começar pela parte boa. Eu acho que quando o Estado brasileiro ele se coloca para tutelar de um modo mais efetivo o preconceito, né? Punir as atitudes preconceituosas, quando a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade que equipara a transfobia, a homofobia, lesbofobia, bifobia, etc., ao crime de racismo, à injúria racial, o Estado dá um passo adiante. As pessoas não se sentem mais seguras para brincar, entre aspas, para serem preconceituosas, porque ali é um crime. Então, pela parte positiva, o Estado tem criado corregedorias, tem criado grupos de trabalho, tem criado normativas internas nos vários órgãos nos vários entes da federação, em vários órgãos desses entes, mas é o mesmo Estado que no dia 13 de fevereiro, e eu sei o dia porque é o dia do meu aniversário, a gente viu no DF, um agente da Polícia Federal perseguindo 2 homossexuais com arma de fogo e dizendo que era para eles pararem de ser homossexuais ou de terem pessoas, inclusive, que ele entendia que eram
um casal de homossexuais. Poderia ser apenas dois afetos entre homens, né? Eu e meu filho, por exemplo, já sofremos situação de homofobia por as pessoas entenderem que nós éramos um casal de homossexual. Mas um agente da Polícia Federal que está aqui para cumprir o Estado, né? E mais ainda, a autarquia, Polícia Federal, teve que ser compelida pelo Ministério Público Federal em abril para poder mostrar como é que está sendo o andamento do processo administrativo disciplinar, porque no mínimo é uma incontinência pública, no mínimo é usurpação do cargo. Então, esse também é o Estado brasileiro, esse agente também é reflexo do Estado brasileiro. Sim. E existe uma diferença entre essa diversidade estar presente a ela ser de fato acolhida? Então vamos lá, a diversidade ela é necessária, primeiro porque a realidade é uma realidade opressora. Então, o preconceito, a homofobia, ele está presente tanto nas relações interpessoais dos servidores públicos, quanto no atendimento ao cidadão. Se você quiser tornar o serviço público, inclusive, mais eficiente, que é um dos princípios da administração pública, né, você tem que ter políticas para mulheres, políticas para LGBTs, para negros e negras, quilombolas, etc. Então, assim, ela está mais presente do que ela esteve no passado, porque hoje já se fala, nem invisível né? Mas ela está muito longe de tornar o serviço público um ambiente acolhedor para os usuários, para os cidadãos, para os brasileiros, que são diversos. Você disse uma coisa e eu prestei muita atenção na fala, que quando você diz, né, a pessoa precisa, quando procura o serviço público, ela precisa se ver, né, se reconhecer, ser representada. E esse é um ponto bem importante, porque a diversidade, as pessoas são diferentes, elas precisam se sentir protegidas pelo Estado, né, sobre as diferenças, as diversas diferenças que existem, né? O próprio IBGE, em uma pesquisa recente, né, disse que identificou cerca de 2,9 milhões de adultos declarando homossexual ou bissexual no Brasil, equivalente a 1,8% da população adulta. A pesquisa também mostrou que 3,6 milhões de pessoas não quiseram responder as perguntas, né, sobre a sexualidade, sobre a sua orientação sexual. Isso, na verdade, ele mostra que ainda existe um medo, né, que ainda existe um constrangimento na hora de falar sobre a sua orientação. E quando esse medo, ele aparece dentro do ambiente de trabalho, ele acaba comprometendo a convivência, mas também a própria trajetória do profissional e ali a própria confiança na instituição, né? Carlos, entrando agora na sua vida, né, na sua vivência com relação ao serviço público, você poderia contar para a gente como foi perceber que a sua orientação sexual passou a ser usada contra você no ambiente profissional? Então vamos lá, Obrigado pela pergunta, é boa. Antes de eu ser servidor público, eu já trabalhei, né? Tenho carteira assinada desde os 14 anos como office boy. E eu entrei no IBAMA, no primeiro concurso do IBAMA, que foi em 2002, e eu entrei em 2003 no IBAMA. Fiquei lá até 2024, né? Então é muito tempo. Foi analista ambiental da primeira leva. Deixa eu te responder assim primeiro. Eu não percebi que a minha orientação ia ser prejudicial no IBAMA. A gente percebe quando a gente toma uma decisão na vida. Qual que é a decisão que a gente toma na vida? Se a gente vai ficar no armário ou se a gente não vai. Porque ainda agora vocês estavam falando do IBGE, que 1,8% dos adultos no Brasil são LGBTs. Não, trans, acho que eles nem colocaram nesse percentual. Mas assim, vocês que vivem nesse país, vocês acham que é só 1,8% das pessoas? Ou será que tem o peso do armário, o peso do preconceito, que a gente fala peso do armário, mas do estigma do preconceito? O mesmo pode se aplicar também para uma outra questão. Os estudos brasileiros dizem que cerca de 1% da população brasileira vive com HIV. Vocês acham que as pessoas falam, se colocam, se expõem, lutam pelos seus direitos de modo aberto? Claro que não, porque tem um peso de um armário, do estigma e do preconceito de se viver com HIV. Então, a primeira coisa que todo LGBT sabe é que ele tem uma primeira escolha. Se ele sai do armário ou se ele fica no armário, em sofrimento e tudo mais. E aí valores, muitas vezes religiosos, familiares, impedem que ele tenha uma vida mais livre. Eu sou um tipo de gay,
de LGBT, a gente fala nas ruas, não sei se vai poder publicar, sou viado, que a fumaça chega antes do fogo. Então, na hora que eu cheguei, aqui o rapaz do podcast, todo mundo já sabe que eu sou viado, porque minhas mãos elas já mexem de outro jeito, meu tom de voz, etc e tal. Então, assim, não dá muito pra esconder, entendeu? Podia fazer a linha... Aquele caso daquele pastor que saiu na rua, disse que estava fazendo experimento social, mas não ia colar muito comigo, entendeu? Então, assim, eu desde pequeno, desde escola, desde tudo, passei por isso, como a maioria das LGBTs. Por isso que a escola muitas vezes não é acolhedora. Chega no serviço público, você tem, para as LGBTs, é ótimo, porque ali você não vai ser julgado pelo seu tom de voz, pelos seus trejeitos, pela sua delicadeza, você vai passar numa prova objetiva, prova objetiva de prova escrita ou provas e títulos, em que não vai ter elementos subjetivos para te colocar para trás. Porque se fosse o Estado brasileiro antes da Constituição de 88, não ia ter viado do serviço público, não ia ter sapatão, não ia ter travesti, porque essas pessoas são contra o modelo de sociedade heteronormativo. Então, assim, de cara, agora você imagina trabalhar no IBAMA como fiscal do IBAMA. Direito a porte de arma. Imagina eu fui fazer, por exemplo, um curso de tiro na Hebraica. Aí lá, imagina o que eu não ouvi. Como é que eu vou pegar numa arma, pegar numa pistola, por aí vai. O que seria engraçado num tom de brincadeira, ele traz para a minha vida o modo jocoso como as pessoas veem a minha sexualidade. Uhum. E na hora que o modo jocoso, ele traz como elemento central da sexualidade de uma pessoa, você começa a desumanizar essa pessoa. Esse é o primeiro caminho para daqui a pouco animalizar a pessoa, e aí sim, é uma atitude preconceituosa. Um hétero chegar para mim, uma pessoa de fora, seu viado, seu não sei o quê, inclusive me animalizando, como se animaliza uma mulher a uma vaca, um negro a um macaco, e por aí vai. E a ponta disso são as mortes, que acontecem muito, né? Então, assim, no IBAMA, onde eu trabalhei cerca de acho que 21 anos, tinha uma mulher trans. Olha só que interessante. Se eu sofro, imagina a Lu Menezes, que era a diretora do Orquidário ela foi diretora do Orquidário do IBAMA, antes da divisão com o Chico Mendes, que foi em 2007, né? Eu vi uma passagem dessa mulher trans, casada, né, com um homem e tudo, antes do reconhecimento do Estado do nome dela, do nome social, que agora o serviço público tem que reconhecer quando é nome social, ou dá para retificar também, aí já não é nome social, é o nome mesmo, tá no registro. Ela de alcinha, sutiã, blusa branca, chega outro servidor para falar com ela, bate no ombro dela e fala assim, e aí, cara, beleza? Quase que a alça do sutiã dela cai, não tinha um cara ali, tinha uma mulher. Então, essa é a realidade que com certeza a Lu sabia que ela ia ter que enfrentar para dirigir. Ela foi diretora do Orquidário até ser sucateado, não faz tanto tempo. E a minha realidade também. E em que momento você percebeu que não era uma situação isolada, mas já partia para um caso de perseguição ali? Nossa, muito forte, né? Eu faço uma pergunta assim, vocês quando vão para o serviço público, vocês se deparam nos altos graus de poder mais LGBTs, mais mulheres, mais negros? Não. A gente até passa no concurso, mas a situação da chefia, que é uma situação subjetiva, você vai ver homens héteros normativos, você não vai ver a diversidade, né? Então, quando você se destaca, quando você tem, né, talentos para fazer determinado serviço público e você muitas vezes é melhor do que um hétero, do que um homem, do que, né, um branco, falo do modo mais amplo, você passa a ser perseguido, porque o seu local ali é um local de que você tem que estar muito feliz por estar ali embaixo, que já é um favor você estar naquela situação. Isso serve para o serviço público, para a iniciativa privada, para tudo. Mas é muito presente no serviço público, porque o concurso público não te garante ser tratado igual. Um concurso público não dá um risco na sociedade que é heteronormativa e preconceituosa. Então, em maior ou em menor grau, estando documentado nas corregedorias ou não, todos os servidores LGBTs que por algum momento, que carreguem em si características, né, estereotipadas, vamos dizer assim, passam por uma perseguição. Em maior ou menor grau, eles são perseguidos. Eu me lembrei agora, esses dias eu almocei com um amigo meu, que também é servidor público, e aí o chefe superior dele, ele foi conhecer e ele estava de brinco. E aí pediram para ele tirar, ele é gay, pediram para ele tirar o brinco, porque ia vir a chefe superior, então não podia vê-lo de brinco, assim, bem...
E olha que eu brinco hoje em dia, homem, mulher, né, gays, enfim, todo mundo usa, né, mas ainda existe esse preconceito. Sobre isso, como todos esses preconceitos, né, afetou na sua rotina de trabalho? Ah, isso é importante. Primeiro que a administração pública, os gestores, eles vão tratar diferente dois tipos de LGBTs. Se você é um LGBT concursado, eles vão ter mais respeito por você. Você não é tão descartado. Se você é um LGBT terceirizado, o assédio e a opressão é muito maior. Junto com a precariedade do trabalho, vem a precariedade das condições de trabalho e o ambiente de trabalho para ele vai ser pior do que o ambiente de trabalho para um servidor concursado. Essa é a primeira coisa. Me lembro muito de uma passagem no IBAMA que pediram para um terceirizado LGBT não usar um determinado tipo de calça, porque aquilo não era uma calça urbana, uma vestimenta adequada, trajes adequados. A gente fica tão horrorizado com aquilo que no dia seguinte tinha mais um outro servidor LGBT assumido, né? Então a gente meio que era uma panelinha, vamos dizer assim. Eu fui montado pro IBAMA, eu falei, eu posso. Então eu coloquei um salto, coloquei uma calça leg, uma blusinha colada, cheguei lá e falei, vou atender o público assim, porque eu estou vestindo como qualquer pessoa tá vestindo, não tô pelado, né? E era uma resposta ao assédio daquele garoto. Então, assim, nos afeta cotidianamente, porque antes de eu ser servidor público, eu sou um ser humano, e antes de eu ser e já me entendendo como ser humano, eu me entendi desde criança que aquele universo, menino veste azul, menina veste rosa, que a minha sexualidade não é construída nesses parâmetros heteronormativos, e tá tudo bem, e que bom, o mais bonito do ser humano é que ele é diverso, porque se fosse tudo de uma cor só, seria cinza, né? Seria sem graça. E a gente nem estaria se reproduzindo, porque até a nossa reprodução, ela precisa de misturar as coisas. E falando em reprodução, também sofri muito, porque além de eu ser gay, eu sou pai de 3 filhos e eu criei essas crianças só. Então as pessoas não colocam a paternidade num local que os LGBTs, que um viado possa ser pai. Então, desde brincadeiras inocentes do tipo, como é que você fez e tudo mais, entrando na minha intimidade, na minha vida privada, que não se pergunta para uma pessoa hétero, até dizer que, por exemplo, se é meu companheiro me buscar alguma coisa, é o seu amigo. Se fosse um companheiro de um casal hétero, só faltava oferecer café na repartição, espera aqui que ele tá saindo, tá vindo de uma fiscalização, os nossos, a gente é engolido, mas se tiver família é pior ainda, né? Eu lembro dessa parte da paternidade justamente porque negavam até colocar o seu sobrenome quando iam postar alguma foto, quando iam marcar alguma coisa, como se estivesse negando que você é pai, né, e tem os seus filhos e tem uma vida comum como qualquer outra pessoa, né. E olha, eu falo pra vocês, a paternidade e a maternidade são coisas maravilhosas, recomendo. Não, sim. E voltando nessa esfera profissional, você sentiu medo de denunciar ou de falar sobre essa situação toda que você estava vivendo? O medo está presente na nossa vida sempre. Ele só pode ser, na minha experiência de vida, eu tô falando de mim. Eu acho que a gente consegue se libertar do medo, ou superar, ou mitigar pelo menos o medo, quando você dá uma dimensão política para o que acontece na sua vida. Então, é necessário que, para toda essa lógica aí, né, dessa nossa sociedade, que a gente seja mais desvalorizado, que as mulheres sejam mais desvalorizadas, porque assim eles conseguem nos dividir, conseguem dividir os servidores públicos, né? Eles não se veem enquanto servidores, enquanto uma classe, né? Falando especificamente dos servidores públicos. E aí, em algum momento, a gente tem que fazer a luta, mas a gente não é mártir, a gente não quer virar estatística, né? A gente não quer morrer achinelada num carrinho de mão como uma travesti em Fortaleza chamada Dandara dos Santos morreu há alguns anos. Então, como que a gente pode fazer? A gente tem que politizar, chamar as pessoas para uma luta coletiva, chamar a administração para dizer que é uma causa, que tem que envolver todas as pessoas, que a luta contra a LGBTfobia no serviço público não é uma luta das LGBTs, é uma luta de toda pessoa que é um serviço público bom. E quando, vamos brincar aqui, se a Thaís, por exemplo, for homofóbica comigo e a Georgiana perceber a situação e ela se calar, ela já escolheu um lado. Ela escolheu o lado da opressão, porque é o status quo que está colocado. Então, ao eu ter a solidariedade de outras pessoas, de não LGBTs, mas sobretudo de mulheres, de negros e negras, mas de homens brancos, héteros, cis, de todos aqueles que entendem que a sociedade tem que mudar, que os valores têm que mudar, isso me dá forças para que eu lute. Mas o medo sempre está presente, né? A gente vive, por exemplo, situações de agressão a travestis, a homossexuais, a mulheres lésbicas
aumentando, né? O estado de São Paulo hoje vive uma epidemia de feminicídio, vamos dizer assim. Então a gente tem medo porque a gente quer estar vivo até para continuar lutando, vivendo, amando, sendo quem a gente é. Carlos, o que mais pesa para o servidor público quando a discriminação vem de colegas, chefia ou do próprio ambiente institucional? Eu acho que o mais pesado é, é a LGBTfobia que a gente chama de estrutural. Então, em qualquer ambiente que você vai ter uma estrutura que é hostil para você dentro do serviço público. Isso é o mais pesado. Agora, olha só, você está me dizendo de onde que vem? Se você tiver dentro das situações hierárquicas da administração pessoas comprometidas com a diversidade, muda bastante. Você vai ter um aliado de peso, inclusive dentro da instituição. Não é o que acontece na maioria dos casos. Na realidade, as pessoas que não são aliadas é que estão nesses postos aí, né? A gente viu recentemente que o fato de ser viado, de ser gay, é utilizado até mesmo por aquele órgão jurisdicional que nos garantiu a equiparação ao crime de racismo, por um dos ministros, para dizer assim: imagina se eu o ofendesse quando ele estava falando de um desafeto, chamasse ele de viado. Ou seja, chamar de viado era uma ofensa para aquele ministro da corte mais alta do Brasil, né? Então, isso só demonstra que na prática, apesar de ter lei, mas o ambiente continua sendo super hostil. Porque o fato de eu ser LGBT, para mim, é uma qualidade. Assim como é uma qualidade ser mulher, assim como é uma qualidade toda a diversidade do ser humano, né? E não é uma ofensa, como foi num ato falho, vamos dizer assim, mas que mostra um outro nível da consciência dele, que é de que é um demérito, que é um problema. E isso está no serviço público. E nesse sentido, a gente precisa observar tudo que você falou, né? Que a discriminação, ela tá presente ali nas pequenas piadas, na perseguição, na retirada de funções, na discriminação. Na geladeira, né? No tratamento desigual, né? É por isso que precisa ser nomeado, né? As pessoas precisam ser tratadas de forma iguais e não essa superioridade ou inferioridade por conta da sua orientação sexual, né? E não se sentir constrangido ou prejudicado por ele ter assumido a sua orientação dentro do ambiente de trabalho, né? E essas brincadeiras, na verdade, são brincadeiras disfarçadas, né? Porque é uma piadinha aqui, uma piadinha, mas que ela tem um cunho discriminatório no trabalho, né? Então, nós não estamos falando só opinião. Eu sempre digo, né, que opinião a gente tem sobre a pizza, sobre o sorvete, mas quando você faz esse tipo de piada, na verdade, você está violando o direito dessa pessoa, né? Você está você está, na verdade, praticando crime sobre a determinada situação. Exatamente. E além dessa parte profissional, existe a questão psicológica, emocional ali envolvendo o próprio servidor. Como você acha que essa situação toda de perseguição e a questão da discriminação impacta diretamente a pessoa? Vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma retificação aqui no sentido de colocar um outro problema. A gente está falando de LGBTfobia. Então, todo gay e toda lésbica, eles uma hora saem do armário ou não, né? Muitos vivem no armário. Mas tem uma das sopas de letrinha que não tem essa opção do armário. Que quando ela se vê daquele jeito, ela vai viver para o mundo com um gênero, né? Que é uma construção social diferente do sexo biológico, daquilo que a gente entende que é o certinho no sexo biológico, mas que não é. Porque ser homem e mulher, na nossa opinião, na nossa caracterização, são construções sociais. Então, uma dessas letrinhas, que é o T, ela não vai ter um momento em que ela vai sofrer preconceito, não vai ter uma piadinha, ela já vai estar ali. Então, assim, a gente vê situações de trabalhadores e trabalhadoras transexuais no serviço público que são impedidos de usar o banheiro, correto? São impedidos de usar o seu banheiro. Isso é o banheiro que vai ter o box, que nenhuma pessoa vai ver a nudez da outra, mas a mulher trans impedida de usar o banheiro feminino. A usuária do serviço público que vai ver um problema na carteira de trabalho, ou que vai no poupa-tempo, etc., com problema de usar o banheiro feminino, ou o homem trans com problema de usar o banheiro masculino. Então, a gente em algum momento, o serviço público torna-se
até inacessível, porque se você vai ficar 3 horas numa fila e você precisa urinar, fazer xixi, você não vai conseguir ser atendido pelo serviço público. É mais do que simplesmente eu posso eu vou chegar naquele lugar, eu vou fingir que eu vou diminuir os meus trejeitos. Eu tô falando de um segmento que não tem como fazer isso. Então isso é importante. Então, é, não é à toa que o índice de suicídio entre adolescentes e jovens LGBTs, algumas pesquisas dizem que é 5 vezes maior do que entre héteros. Porque é isso, o mundo inteiro é hostil, né? Isso precisa ser mudado, né? E por isso a gente agradece aqui a iniciativa do Caminho Certo, que é muito boa para a gente falar sobre essas questões. Mas tem uma coisa que eu queria dizer, que o serviço público pode dar um passo à frente no que diz respeito à integração, à empregabilidade. Nós temos 2 exemplos que vêm do sul do Brasil. Olha só que diferente, né? A prefeitura do município de Porto Alegre, ela sancionou uma lei em 2025 de iniciativa de uma vereadora travesti do PT, da Natasha. Porto Alegre é uma Câmara Municipal que tem duas vereadoras travestis. Tem a Atena, que é do PSOL, e a Natasha, que é do PT. E ela coloca como, para estágios e para cargos no município de Porto Alegre, que o concurso público tenha vaga de 1% para pessoas trans. Porque é o que reflete o que é na sociedade ali. E não é só na Prefeitura de Porto Alegre. Vou dar mais um exemplo para vocês. O TRT4, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul, nas suas normativas e algumas autarquias, alguns órgãos da administração podem fazer normativas para detalhar, esmiuçar a lei e as políticas de proteção. Nas suas normativas, o TRT4 coloca cotas de 2% para pessoas trans, 25% para negros e negras, para quilombolas também tem cota, 10% para PCD e 2% para pessoas trans. Então nós estamos dizendo que uma população que até pouco tempo nem andava de dia na cidade, porque o dia também era negado para travestis, as que trabalhavam ou no telemarketing, porque você só vai ouvir a voz, não vai ver a pessoa, né? Ou trabalhavam em situação de rua, né? Na prostituição. E agora nós temos serviço público dizendo assim, não, vai ter cotas para essas pessoas, porque elas fazem parte da diversidade brasileira. Isso é muito importante o Estado pensar em políticas públicas de empregabilidade para pessoas LGBTs e, sobretudo, para pessoas trans, que é o segmento mais discriminado. A gente já vê nas universidades, aqui em São Paulo tem cotas trans na Unicamp, tem um GT de cotas trans na Universidade de São Paulo, os alunos, inclusive, estão em greve, e uma das pautas é que se tenha cotas trans na USP, na Universidade de São Paulo, né? Porque essas pessoas precisam sair da marginalidade, e é função do Estado garantir o acesso a essas pessoas. Carlos, o que muda na forma como a pessoa passa a se comportar no trabalho? Com o medo, com o estigma e com o preconceito, você vai ver pessoas introspectadas, pessoas que fazem adoecidas, que dão, inclusive, menos produtividade para o Estado, porque para elas é um parto, no sentido ruim, né, um fórceps, é uma coisa... É doloroso estar naquele local. É doloroso estar convivendo com pessoas que acham que ela é uma caricatura, que ela é uma piada, que ela não deveria estar ali, né? Inclusive com muitos problemas psiquiátricos e psicológicos decorrentes da hostilidade no ambiente de trabalho, né? Então, assim, a produtividade cai, mas não é só isso. Ela adoece, muitas vezes ela tem problemas endócrinos, ou ganha muito peso, ou perde muito peso, ou muitas vezes a gente tem relatos assim, a pessoa se matou, ela se suicidou, é porque ela não deu conta. Então, em alguns casos, o suicídio de uma LGBT, nós dizemos que não é um simples suicídio, é um assassinato social, porque ele foi fomentado lá na ponta pela sociedade hostil, pelo serviço público que é hostil, pelo local de trabalho que é hostil. E, infelizmente, muitos ainda, na sua visão, tentam esconder essa questão pessoal. Muitos, eu não sei se é a maioria, não dá nem para você tabular de tão invisível que é, mas eu tenho a convicção de que muitas LGBTs vivem no armário. Das que convivem comigo, eu acho que grande parte, né? Porque assim, como é que você sabe, Carlos? Porque eu já encontrei com essas pessoas em locais que são próprios das LGBTs e durante o dia elas não são não sou, não sei o quê.
Mas é isso, é uma proteção. Cada um sabe até onde pode ir com a sua luta. A gente nunca pode tirar ninguém do armário. É uma decisão da pessoa. E nesse ponto que você tinha falado, alguns até deixam de frequentar determinados espaços para tentar se proteger de alguma forma. Eu né? sei de caso de servidor que luta de modo feroz para ficar no teletrabalho porque ele não aguenta ficar perto das outras pessoas, de servidor LGBT. A minha próxima pergunta acho que é exatamente isso, né? Como isso afeta a autoestima e a segurança desse servidor, né? Que ele fica com medo de frequentar determinados lugares e sofrer de alguma forma dentro da instituição esse tipo de preconceito. Olha, se você tá num local em que você sofre, na escola a gente diz que é bullying, né? Aqui a gente fala que é um assédio moral, muitas vezes também sexual. A gente tem casos de servidores que são LGBTs, né? Mulheres, e aí o cara vê uma lésbica e fala assim, o seu problema é falta de homem, e fala especificamente a genitália, né? Então, como é que uma pessoa dessa reage com um bombardeio cotidiano de chorume, de homofobia, de lesbofobia? Ela fica adoecida mentalmente, fisicamente, tem abreviado a sua vida, como a gente falou. Mais do que lamentar, a gente tem que observar que essa realidade tem que ser mudada. Tem que ser mudada. Por isso que eu reitero, práticas preconceituosas. Você viu, mas não foi comigo, ali não foi com você. Porque ali tem a ver com o seu ambiente de trabalho, que você tem que ajudar a ficar melhor. Foi com você, sim. Não foi com você, mas foi com outro ser humano. E se você se cala, você já escolheu o lado. Você tá do lado do piadista. Né? Piadista numa linguagem de eufemismo para essa pessoa. Porque tá tranquilo para ele destilar o preconceito dele. E, Carlos, na sua experiência, esse silêncio institucional agrava o sofrimento do servidor? O silêncio institucional é a omissão do Estado. A omissão do Estado, ela faz com que ele diz assim, aqui nada vai mudar. Aqui vai ficar tudo como antes. Então, só me resta saber como que eu vou, até que ponto eu vou aguentar tudo. Nossa, com certeza agrava muito. Porque o Estado se omitindo, ele escolheu um lado, que é o do agressor. Sim. Esse ponto é importante porque a discriminação no trabalho, ela não atinge só a carreira, né, do servidor, ela atinge também o medo, a ansiedade, né, ele pode gerar a sensação de isolamento e perda do pertencimento dela, né, pode se isolar a um ponto de ter outros problemas além do sofrer com esse tipo de preconceito. O Disque 100 registrou, em 2024, mais de 657 mil denúncias de violação de direitos humanos no Brasil, com 4,3 milhões de violações e registradas, né? Embora os dados sejam geral, ele mostra a dimensão da violência dos direitos e reforça a importância dos canais institucionais que denunciem e façam o acolhimento. Para o Serviço Federal tem também o Fala Brasil. Esse Fala Brasil, ele também é utilizado para que as pessoas façam denúncias de falta de preconceito, de ódio. Você disse uma coisa muito importante, né? Que a opinião a gente tem sobre futebol. E que a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, né, do ordenamento brasileiro, ela não pode ser traduzida em discurso de ódio, em discurso de violência, em discurso de feminicídio, em discurso de assassinato de LGBTs. Então, a liberdade de expressão não garante que você diga, por exemplo, né, você que está me ouvindo, eu não gosto de viado, eu não gosto de sapatão, não quero. Isso aí não é de Deus. Primeiro que o nosso Estado é um Estado laico. O seu conceito sobre Deus é um conceito privado da sua esfera que nós devemos muito respeitar. Mas a laicidade do Estado e o direito das pessoas escolher o caminho dela é uma premissa para que você esteja vivendo dentro desse país. E também é uma premissa que você não se coloque sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, né? Qualquer ser humano que venha fazer isso, se for o seu caso, espero que não seja, você que está nos assistindo, você não pode, em nome da liberdade de expressão, dizer que eu mereço a morte. Isso não. E quando a gente fala especificamente dessa população LGBTQIA+, o próprio Ministério dos Direitos Humanos
reconhece que a questão das denúncias no Disque 100 só tem aumentado, está em crescimento contínuo, seja relacionado à violência de gênero, à identidade de gênero, à orientação sexual, né? E são dados alarmantes. E quando a gente fala da denúncia, a gente tem que entender que só uma parte daquilo que é sofrido é denunciado. Quantas mulheres, vocês duas que são mulheres, quantas de vocês já passaram por situações de assédio, de agressão, e que vocês falaram, não vou denunciar? Sim. Isso se repete também com a gente. É a ponta do iceberg. Mas mesmo essa ponta está aumentando. Por isso que é muito importante denunciar. Não vai dar em nada. Mas visibilizar, trazer uma dimensão de que é um problema da nossa sociedade que tem que ser mudado, é necessário. Carlos, além da sua história, né, o que você já viveu, você também acompanhou situações vividas por outras pessoas no ambiente público. Você poderia compartilhar algum desses casos que te marcou, que você pôde ajudar de alguma forma, ou mostrar como isso aconteceu, a discriminação, que também atingiu outros colegas? Eu citei aqui o caso da Lu Menezes, né? Citei o caso de um terceirizado do IBAMA, mas a gente também sabe, por exemplo, de caso de servidores de outros órgãos federais que, em razão do jeito da pessoa, que é um jeito que não é heteronormativo, que não é o jeito do menino, então ele tinha um jeito de viado, espalhafatoso, usava rímel, passava gloss no lábio, né? Chegou a ser aberto o processo administrativo disciplinar, PAD, porque se entendia que a conduta dele era uma incontinência pública, né? E no RJU, na Lei 8.112, a incontinência pública, ela é apenada com a demissão, é a pena maior. Então, assim, ao longo da história, se eu, no meu micro-universo, passei por isso, vivenciei isso, vi isso, o PAD foi, nesse caso, arquivado, mas quantas e quantos servidores não passaram por esse crivo aí de moral e bons costumes que afastou eles do serviço público? E o que você acha que esse caso revelou sobre o ambiente institucional? Primeiro que é urgente, é necessário que o Estado coloque como uma prioridade o combate ao preconceito e à discriminação dentro da esfera, dentro do serviço público, né? Com os dois vieses. Primeiro, nas relações interpessoais, seja do chefe, seja horizontal, seja inclusive ascendente, primeiro ali. E também no atendimento ao público, né? No atendimento ao público. Tanto o público pode vir com uma carga de preconceito, né? Quanto o servidor, como é o caso do agente da Polícia Federal que eu citei, pode vir também com a carga de preconceito. O Estado tem que entender que é política pública importantíssimo. O governo brasileiro, inclusive, recriou o Conselho Nacional LGBT agora, nesse último 2023. Foi recriado porque isso é uma política de Estado que tem que reverberar também dentro do serviço público. E como a transfobia pode aparecer no cotidiano, no serviço público? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer para evitar de ser transfóbica. Dica da tia aqui para vocês. Deixa eu falar. Você olhou para uma pessoa, você viu que ela não se enquadra socialmente nem no gênero que você entende como masculino nem feminino. Ela usa brinco, mas usa uma coisa masculina, não sei o quê. Dica da tia, você pergunta assim pra ela, eu te chamo do quê? Qual que é o seu pronome? A pessoa vai falar, me chama de ele, ou me chama de ela, ou então me chama dele e de dela. Respeite ela. Respeite ela. A respeite. Né? Inclusive, não é um pedido que eu faço, a pessoa tem que respeitar o nome social, o nome da pessoa. É lei. Se você não fizer, isso é transfobia. Se você fizer de modo... Uma coisa é você não fazer de modo não intencional, não ter a conduta dolosa. Mas você sabendo como ela se coloca e tudo mais, uma travesti, que você chega lá e ela tem o chuchu, que entre as pessoas trans é um pouco de barba, ainda tem. Ela tem barba, logo eu vou chamar no masculino. Você está agindo com dolo, ali é crime. Mas ela tinha barba, você está sendo criminoso, você está vendo uma mulher de saia, uma mulher de bolsa, uma mulher maquiada, uma mulher de vestido, e você viu que ela é uma mulher trans, e aí por isso você está chamando no masculino, você está sendo criminoso. Então, a primeira coisa é saber o gênero da transfobia. Outros desdobramentos tão importantes quanto, né? Para o segmento trans é a empregabilidade, né? É o segmento mais excluído. O uso do banheiro. São coisas tão triviais, o uso do banheiro. O problema é que o gay não tem, a sapatão não tem, as mulheres não têm.
mas as pessoas trans têm, não podem usar o banheiro. Por que que uma pessoa trans, né, um trans masculino, um homem trans, né, o que vocês mais conhecem aqui é o Tami Miranda, né, que é um vereador. Por que que para ele nós dizemos que ele tem que usar o banheiro que lhe convém, porque ele pode sofrer preconceito e discriminação no outro, né? E da mesma forma, uma travesti, se ela vai no banheiro masculino, a gente tem relatos de que muitas travestis foram estupradas em banheiro masculino. Então, o que a gente quer garantir não é assim, ai, meus filhos, todo mundo vai ver a genitália dessa pessoa e tá em desacordo com o gênero social, não. São banheiros que têm cabines individuais, ninguém aqui quer fazer a nudez ali. Não estamos falando que vai usar o mictório, não é isso que a gente está dizendo. Eu gosto das coisas bem desenhadas, o óbvio tem que ser dito. A gente está dizendo que essa pessoa tem o direito de urinar, de defecar num banheiro dentro de uma repartição pública. É necessidade fisiológica, é o zero, só isso. E é muito interessante essa observação de perguntar, né? Algo tão básico que pode ser feito sem nenhum desrespeito. Mas para você, essa questão da... Porque o desrespeito também é invisibilizar, não sei. É desrespeitoso, porque tem um ser humano ali, você não sabe, você pergunta. Você finge que não vê, né? Invisibilizar é ruim. Exatamente. E essa questão de desrespeitar a orientação sexual, a identidade de gênero, para você, é uma violência? É muito violento. As pessoas dizem assim, né? Até no ambiente familiar, eles falam assim: eu gosto de você, mas você fala muito sobre isso, você meio que despesa no rolê, né? Numa gíria mais assim, eu falo, mas eu acho que. Aí tem um poeta alemão que diz assim: muito se diz do rio que tudo arrasta, mas nada se fala das margens que oprimem. Eu acho que o que pesa no rolê são as mortes que estão acontecendo, é o preconceito, a discriminação, e a minha forma de defesa reativa, viva, alegre, é também colocar a problematização, porque invisibilizar é problema. Mas parece que ele tá hétero. Não quero parecer. Eu sou igual Pokémon, cada dia o nível de viadagem a mais. Sobre esses relatos que você trouxe do ambiente de trabalho, o que os colegas e gestores poderiam ter feito de forma diferente? Primeiro, né? Sobre as pessoas trans, primeiro o pronome, que eles não falam muito nos gestores. Você vai no Poupa Tempo aqui, que é onde tem muito terceirizado, tudo mais. Você vê que tem pessoas trans e elas são tratadas num gênero diferente daquilo que elas são socialmente. Essa é a primeira coisa. Ver a questão, né? Ver que são pessoas que são trans ou que são não binárias também, que podem se utilizar, inclusive nesse caso, os dois pronomes, né? Dependendo como a pessoa se reivindicar. Então, primeiro é o reconhecimento. Segundo, criar cotidianamente um ambiente acolhedor. Eu acho que debates, educação, porque a gente conseguiu do Estado um viés punitivo, que é a equiparação ao crime de injúria racial. Mas a gente não tem uma política educacional de formação da mão de obra do Estado brasileiro, do servidor público, com o entendimento de que o respeito à diversidade deve ser um princípio também do servidor. O projeto Caminho Certo, né, e o podcast, ele justamente traz essas informações para o servidor público, né, porque quanto mais você traz palestras ou debates, mais isso vai pulverizando e mais a gente vai aprendendo. Por isso que eu amei, vi o convite, eu falei, quero ir nesse caminho certo, com certeza. E quando a gente fala da questão trans, travestis, acaba sendo um assunto extremamente sensível, né? E daí a gente envolve esse tema com a questão da violência, sobre o desrespeito, a invisibilização, constrangimento. E é importante a gente destacar que no ambiente administrativo da Administração Pública Federal, o decreto 8.727 de 2016, ele dispõe exatamente sobre isso, sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais nos órgãos e entidades federais. Então, quando você desrespeita essa questão do nome social, da pessoa que escolheu ali se identificar de uma forma diferente, você não está desrespeitando somente a pessoa, você está desrespeitando uma lei, né? Vamos lá, sobrenome, né? Então, tem dois momentos aí. O nome social é quando o nome da pessoa, por exemplo, o meu nome é Carlos. E eu entendo que eu vou ser, que socialmente eu vou me construir como uma mulher. Então, antes de eu
entrar, pedir retificação no cartório, qualquer coisa, eu vou dizer para as pessoas assim: a partir de hoje eu quero que o meu nome para o mundo seja Carla, né? Eu tô me colocando como exemplo. Então eu vou exigir que em qualquer lugar que eu vá, inclusive no RG, ele permite que eu coloque como nome social, que eu seja tratado como Carla. Então esse é um pequeno passo, que também é obrigatório. Mas tem um outro nome que não é respeitado, que não é o social, o nome de registro. Então a pessoa vai, faz um cartório, retificação, uma travesti. Então, vamos pegar aqui o caso famoso. A Erika Hilton fez a retificação, fez tudo mais, não sei o quê. E ela vai ser chamada no masculino. Isso é a transfobia. Sim. Né? Você tá vendo uma mulher claramente ali. Agora você imagina, né? Um usuário de serviço público ou uma usuária de serviço público vai com um problema de saúde numa UPA, passando mal, entrega o documento, diz assim, olha, porque às vezes a própria pessoa diz assim, me trata no feminino, meu pronome é esse. Aí na hora do atendimento, na frente de 50 pessoas que estão ali, gritam o nome dessa pessoa que não é o dela, que não é o gênero dela. A pessoa tá doente, tá passando por um sabor muito maior ali, uma atitude preconceituosa, porque é preconceito, né? Essa é a realidade do serviço público. E ela não estaria fazendo uma gentileza, né? Ela estaria cumprindo o que está ali determinado na normativa. Não, a gente encontra as mais diversas justificativas para que as pessoas não respeitem os nomes sociais e os nomes. Desde que, não, Deus não fez assim, né? Até, não, mas eu tô vendo um homem na minha frente, mas não sei o quê. Então é sempre uma justificativa para dizer que ela está certa ao discriminar a pessoa. Para questionar o que tem por trás daquilo ali. O que tem por trás? Aquela pessoa, numa coisa sutil, está questionando as escolhas que a pessoa trans fez para a vida dela. As decisões que a pessoa trans fez para... Quem deu direito para ela fazer isso? É uma atitude altamente destruidora da autoestima. Não estou nem falando do crime. É altamente destruidora da autoestima daquela pessoa. O Estado faz isso, infelizmente. Dados recentes também mostram que a exclusão de pessoas trans no mercado formal ainda é muito grave. Um estudo divulgado pelo IPEA, com base na RAIS de 2023, identificou que apenas 25% das pessoas trans estavam empregadas formalmente naquele ano, né? Taxa inferior da população geral. Entre mulheres trans, a taxa de participação era ainda menor, cerca de 20,7%. E, Georgiana, trazendo um pouco mais sobre esse tema, a gente precisa também destacar que aqui no Brasil, trazendo para o lado jurídico, né, a gente tem entendimentos relevantes sobre isso já, né? Sim, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu o enquadramento da homofobia, o que o Carlos Daniel tinha acabado de falar, e a transfobia como crime de racismo, ao reconhecer a omissão legislativa sobre o tema. A decisão foi tomada no julgamento da DO de 26 e o mandado de injunção 4733, até que o Congresso Nacional aprove uma legislação específica. Então, se não tem, o Supremo Tribunal disse, olha, vocês precisam ter uma lei, né, editar uma lei para que também seja crime. Então, ele fez uma equiparação ao crime de racismo. Então, até destacando o que o Carlos falou, quando nós falamos de discriminação contra pessoas LGBTQIA+, a gente não está falando apenas de uma conduta antissocial, antiética ou inadequada. A gente está falando também de questões que repercutem administrativamente, civilmente, até de forma criminal, né? Você acredita que os servidores conhecem esses direitos? Eu acho que a população em geral, ela passa a ter um outro olhar sobre qualquer segmento social quando aquilo passa a ser tutelado como crime também. Então, eu cresci antes da Constituição de 88, eu sou de 74, já sou uma kakura, como a gente fala no Pajubá. Quando eu era criança, ligava a televisão de domingo e os Trapalhões colocavam o Didi, que era o protagonista, eles colocavam o negro como bêbado, que era o Macalé, ou como também o Mussum, ou como muito feio, que era o Macalé. Então, era a piada do domingo à noite das famílias brasileiras era rir de negros. Era risível, ser negro era risível, era preguiçoso, né? Monteiro Lobato descreveu os negros de forma horrorosa, racista, ao extremo. Então, as pessoas
foram criadas no Brasil, educadas, a minha geração, numa cultura racista, passada na TV Globo, que é uma concessão do Estado, né? Em 88, foi colocado no artigo 5º que o crime de racismo era imprescritível. Eu digo que é igual aquela música da Laura Pausini, Incancelabile, nunca vai esquecer, né? Imprescritível e inafiançável, né? E começa com reclusão, ó, começa a cumprir o regime fechado ou semi-aberto, semi-fechado, né? Então, imagina, isso foi em 88, 2019. Nós passamos 21 anos para dizer o seguinte: não, as brincadeiras contra LGBTs, e aí bifobia, transfobia, homofobia, lesbofobia, todas elas vão ser enquadradas como injúria racial também, porque o Congresso Nacional não fez nenhuma lei para defender essa galera. Né? E tinha 2 ações, um mandado de injunção e o ADIM, como bem a doutora Georgiana falou, e aí eles disseram o seguinte: olha, então pela omissão do Estado, a gente vai equiparar. Aquilo muda na cabeça do servidor, que foi a pergunta que você me fez. Eu já vi muito casal de gay que passou a andar de mão dada depois de 2019 na rua. Porque ele falou, opa, é crime, se mexer. E se vocês olharem esses atraques de vídeos de rio da internet, vocês veem que quando as pessoas vão se defender da homofobia, elas dizem assim, isso é crime. Isso é recente, gente, 2019. É muito bom. Ah, você quer que as pessoas vão pra cadeia, não sei o que. Não, a gente quer que eduque. A gente quer que as pessoas sejam educadas. A gente não quer as pessoas presas por causa disso. Mas a gente não quer um país LGBT-fóbico. A gente não quer um Estado LGBT-fóbico e nem um serviço público LGBT-fóbico. E se preciso for, as condutas serão punidas também na esfera criminal. E você acha que essa falta de informação, ela favorece essas práticas discriminatórias que acabam se repetindo de geração por geração ali? Eu não sou tão seguro para falar sobre a resposta que você me disse. Eu entendo que a falta de conhecimento, esse sentido da palavra ignorância, não é igual a ter preconceito. Então, eu acho que a falta de informação não é uma causa, essa é a minha opinião, né? Posso estar errado. Não é uma causa para que a pessoa atue com preconceito. A informação vai ajudar ela a entender que aquilo é de um jeito, que é de outro jeito. Mas a gente vê atitudes solidárias, por exemplo, uma pessoa quando uma adolescente com 14 anos, quando ela diz que ela é uma travesti, muitas vezes ela sai de casa, vai ter que viver na rua e vai ter que se prostituir sendo menor de idade. Muitas mães simples, ignorantes no que diz respeito à falta de conhecimento, e pais também, sobre a questão trans, acolhem porque o amor vai falar mais alto que o ódio, mesmo sendo sem conhecimento. Então, mais o que... essa minha primeira fala não diz assim, logo não é importante ter conhecimento. É muito importante ter conhecimento. Até porque, muitas vezes, o preconceito, eu não sabia, eu não estava sabendo, é uma desculpa, né? O mesmo que as pessoas usam para não cumprir a lei, não sabia que tinha essa lei, né? Então, você tem que trazer o debate, sim. Na sua visão, o que deveria ser mais divulgado dentro dos órgãos públicos? Eu acho que... Primeira coisa, o Estado já muda um pouquinho, né? Em algumas administrações. Todo e qualquer cartaz que tenha foto de brasileiro, de usuário, não sei o que, tem que ser diverso. Tem que ter negro, tem que ter mulher, tem que ter pessoa trans, tem que ter o que é a nossa cara. Tem que ter quilombola, tem que ter indígena. Tem locais, estados brasileiros que os indígenas são 20%, né? E você olha lá uma foto do serviço público, tem um homem loiro ou uma mulher loira que nem reflete aquele local, que não tem população de origem, vamos dizer assim, eslava, né? Então, a primeira coisa é o Estado ser a cara, não só nas propagandas, mas também ter, mais ainda, políticas objetivas de crescimento da carreira do serviço público. Se você tem a objetividade no crescimento da carreira, na ocupação de cargos, de funções de confiança, ou de cargos em comissão, você também permite com que essas pessoas que vão estar à margem, né, do que seria o núcleo da família Doriana, vamos dizer assim, possam galgar a ascensão no serviço público. Mas mais do que isso, o Estado tem que ter uma política de vigilância, de educação e também de punição administrativa, na esfera administrativa, para que as pessoas que produzam o preconceito, que produzam esse chorume, tenham medo. O medo faz com que você também não pratique aquilo que o seu ódio. Então, nós queremos que, se não for pelo amor, que seja pela dor. E como transformar a lei em uma prática cotidiana? Essa é uma pergunta de milhões, né? Muita coisa está na lei, não está na prática cotidiana. Está na lei, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, né? Todos são iguais perante a lei e logo embaixo igualdade entre homens e mulheres. Prática cotidiana, acho que a gente consegue fazendo luta e muita luta.
quando uma situação de discriminação acontece, muitas pessoas pensam na vítima e propriamente no agressor, né? Mas o ambiente de trabalho tem responsabilidades? É o que eu disse, né? A LGBTfobia ou racismo ou machismo institucional. Institucional. A instituição, ela é organizada de forma tal a que a diversidade, a que os setores oprimidos da sociedade não tenham espaço. Ou se eles estão lá, como se eles estivessem de favor. Muita responsabilidade. Tem responsabilidade. Porque assim, o agente agiu naquele caso do cara da PF. Então o Estado pode ser punido, mas o Estado faz ação de regresso contra ele. Mas tem preconceitos feitos pelo Estado, patrocinados pelo Estado, que não vai ter um agente específico. Que vai ser a política do Estado, que é a institucionalidade de um órgão público, de uma autarquia, de uma fundação, de uma empresa pública. Então, a gente precisa colocar também que a omissão de colegas, da chefia, de todos esses setores internos, ele acaba fazendo com que essa violência continue, né? E o combate à discriminação institucional, o combate à discriminação de uma forma geral, precisa ser institucional, né? Precisa também, também. Sobre o que a Thaís acabou de dizer, qual o papel da chefia diante de uma denúncia ou diante né, quando ele percebe e vê a discriminação? Você quer que eu te diga o papel da chefia no dever ser ou no como é? Pode trazer os dois, né? Deveria ser um agente contrário, né? Uma força contrária, uma contracorrente nesse mar de preconceito. Como muitas vezes é o patrocinador do preconceito. E o que você acha que um colega pode fazer quando presencia essas situações de transfobia ou da questão LGBTQIA+. Eu gosto de trazer exemplos práticos. Então, por exemplo, eu sofro o chefe vai gritar comigo, ou com uma mulher, ou com, né, uma pessoa. Sempre os gritos você vai ver, são com setores oprimidos. E meu colega viu, ele falou, mas não gritou comigo, gritou com você. Primeira coisa é o seguinte, meu amigo, você tem que se colocar, porque no mundo, para que a gente mude, precisa de mais de uma pessoa. Né? Então, não ser omisso, exigir que os colegas que se crie um ambiente diferente. É isso. E como evitar que a vítima seja ainda mais exposta, né? Porque quando ela já leva essa denúncia, ela está se expondo e para que isso não vire, na verdade, e que ele não vire uma chacota, apesar de ter sofrido as situações, né, de preconceito. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas não denunciam, porque em algum momento ela pode reviver aquela dor na denúncia. Uhum. Né? Inclusive, isso quem explica melhor é a psicologia. Mas é melhor você reviver e dar uma solução para aquilo, ao você reviver, sempre ficar com aquele trauma de não ter levado nada adiante. Mas minha dica é sempre tem que denunciar, por mais doloroso que seja. E o que acontece? Muitas pessoas também não denunciam porque ele fica com fama de ser, aquele lá tá é o palestrinha, é o chato, é o militante, aquela mulher nossa senhora, que aquela ali é histérica, ela é louca. Sempre quando uma mulher se coloca, ela é louca. Aquele cara lá falando de movimento negro, nossa, que cara chato. Aí vem de novo uma piada maldita Lei Áurea. Então eles falam isso a gente escuta, infelizmente, até hoje. Primeira coisa, você ouviu isso, opa, meu amigo, peraí, eu sou testemunha, tá? Vamos... Porque você sozinho fica a sua palavra contra a do outro. Se o réu não confessa, né? Você precisa de uma testemunha. Então é sempre bom a gente se cercar de pessoas que vão constranger e coibir isso no serviço público. Mas é para que a pessoa se sinta útil ao denunciar. Porque senão ela vai sentir que foi inútil. Se não tiver se não tiver punição, ela vai falar assim, eu revivi, eu me desgastei, eu fiz tudo e tô aqui na mesma situação estigmatizada. As pessoas... Ele, inclusive, virou a vítima, o agressor. É o que acontece. Nessa sua fala de se rodear de pessoas, assim, você acha que essa questão do acolhimento favoreceria a denúncia? É essencial. É essencial a pessoa ser acolhida quando ela passa por uma situação dessa. Alguns órgãos do Estado estão avançando. Eu tive recentemente na Delegacia da Mulher acompanhando uma vítima de violência doméstica. A aplicação da Lei Maria da Penha. Mesmo tendo sido atendida por um escrivão, homem, né? Não por uma mulher, mas né, não estava uma parte dela ali atendendo, mas o Estado se preocupou em ser acolhedor naquele momento. Fiquei impressionado.
Eu acho que em alguns momentos as pessoas, a administração tem dado um passo à frente, porque é um problema que está matando milhares de mulheres por ano. Milhares de mulheres por ano. Não é vítima do amor, porque amor não tem crime passional, como disse aquele ator, né? Infeliz, uma fala infeliz dele na Globo News agora. Né? Crime de ódio, porque quem ama não faz isso. Com certeza. E quais as práticas simples para tornar o ambiente de trabalho mais seguro? Boa pergunta. Prática simples. Procurar tratar com igualdade, com acolhimento, então assim, vamos distribuir as tarefas, vamos pensar também na importância de que as tarefas sejam feitas por setores oprimidos da sociedade, pelos servidores que são LGBTs, por mulheres, por pessoas com deficiência. Então, tudo isso é necessário que o chefe, por exemplo, não coloque na geladeira. A geladeira no serviço público é você ficar sem fazer nada, ficar no ócio. Aí vem a avaliação, você é mal avaliado. Você entra num ciclo de desgraça na sua vida ali no serviço público, também por conta do preconceito. Então, divisão de tarefas, procurar saber aquilo que está... Ouvir os colegas, ter sempre momentos em que as pessoas podem falar sobre como está a rotina, o local de trabalho, se aquilo está sendo enaltecedor para ela ou não. Porque o trabalho é a dignidade do ser humano, mas ele acaba sendo a desgraça do ser humano quando ele é imbuído de preconceito. Carlos, é importante reforçar que a inclusão não depende apenas, né, de campanhas pontuais, né? Eu sempre digo que o letramento, ele é importante em qualquer debate, em qualquer situação, né? A gente precisa formar canais, né? Canais de escuta, apuração adequada, né, no serviço público, proteção contra a retaliação que ele possa sofrer e uma cultura institucional de respeito, né? Eu acho que são esses pilares primordiais para que o serviço público ou qualquer outro ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho saudável. Carlos, e pensando em quem está assistindo e pode estar passando por uma situação semelhante, uma situação como essa que a gente acabou de comentar, qual conselho você daria para essa pessoa? Primeira coisa que eu falaria é assim: meu querido, minha querida, você não tá só. Igual você, muita gente sofre. Você não é minoria, não é um caso isolado. O problema não tá em você. Não se culpabilize. Essa primeira coisa que eu falaria é, se eu estivesse perto e a pessoa permitisse, eu daria um abraço. Diria que a gente pode conseguir um mundo melhor, devagarzinho, mas que a gente conseguiria, com muita calma, falaria para essa pessoa, iria sair, andar, fazer alguma coisa. Mas o segundo conselho que eu daria depois de um primeiro acolhimento era dizer o seguinte: vamos tentar colocar essa situação contra a parede, contra quem está agredindo. Se foi uma violência institucional do Estado, vamos tentar achar um jeito de fazer uma denúncia sobre isso. Se foi de alguém, vamos tentar um jeito. E aí, muitas vezes, o agressor, que muitas vezes está em local de chefia, né? É agressor com várias pessoas. Vamos tentar conversar com as outras pessoas. Vamos tentar fazer algo coletivo, né? Porque, como eu disse, só a luta vai mudar a vida. A proteção da lei não vai garantir uma realidade diferente na vida de uma mulher ou de uma LGBT. E qual foi o primeiro passo que te ajudou? Muito cedo, descobrir que eu ser viado, gay, não era ruim, não era um pecado, não precisaria me matar, não queria mudar sobre isso. Primeiro passo que me ajudou, pra mim, eu estou falando de um homossexual, né? Foi me aceitar e dizer que eu era maravilhoso daquele jeito, que eu era pleno, que eu brilhava, que as pessoas nasceram pra brilhar, que eu tinha o mundo pela frente, que o mundo ia ter que me amar, se me aceitasse, ia ter que me engolir. Para as amigas a gente dá um beijo, para as inimigas a gente dá dois. O primeiro passo mais importante é olhar no espelho e se gostar como você é, eu acho. E trazendo sobre a pergunta que eu te fiz do conselho que você daria para alguém, nessas situações você acha importante reunir provas? Essencial, gravar, ter uma testemunha, porque o assediador, ele não faz só uma vez. Ai, não gravei daquela vez. Amiga, deixa do lado, porque vai ter a segunda, vai ter a terceira. Ele se alimenta da nossa inércia. Ele se alimenta da nossa não denúncia. Ai, tá aqui, tá bom, porque eu cheguei lá, descarreguei, sei lá, as frustrações, também não quero saber porque ele tá sendo preconceituoso. Se ele tá, tem que mudar, ponto, né? Mas ele se alimenta da nossa fraqueza. Então, nós temos que virar o jogo. E conversar com uma pessoa de confiança pode fazer a diferença?
pode fazer a diferença. Melhor do que conversar com alguém que seja da desconfiança dela, né? Que vai contar tudo pro agressor, porque o que mais tem nas relações pessoais, quando se diz respeito à chefia também, é o vou ganhar um ponto com o chefe, vou ficar do lado do chefe, né? Tem muito isso, né? Deslealdade com o que a gente vê que é o certo a se fazer. Mas eu acho que sozinho a gente não consegue dar um passo. É sempre bom conversar com pessoas que nos acolhem e que sejam da nossa confiança. E o que você diria para quem tem medo de denunciar? Eu diria que esse lugar que você tá nesse momento, você que tá com medo de denunciar, é um lugar que eu já tive. Mas ele vai ficar voltando na sua mente, no seu corpo, vai virar doença, vai virar angústia. Você vai descontar em pessoas que às vezes não merecem. Que de algum modo, eu diria, eu digo para essa pessoa assim, vamos dar um passo à frente, vamos colocar isso para fora, vamos virar o jogo, vamos expor e constranger quem tá fazendo isso. Essa pessoa merece ser constrangida, merece ser exposta, merece ser punida. Eu diria que a gente tinha que resolver essa situação, porque vocês já viram a expressão engolir sapo, né? Sim. Porque o sapo a gente não consegue engolir, uma hora a gente vomita ele, né? Então vai ficar sofrendo. Vamos sair do sofrimento. Eu falaria isso, né? Não sei se ia ajudar, mas era isso. Como buscar o apoio sem se colocar mais em vulnerabilidade? É sutil, é tênue a linha de você buscar o apoio, ajudar a pessoa a expor a situação sem fazer ela reviver, sem trazer novos sofrimentos. Eu acho que é tudo com muita sensibilidade, com acolhimento, entendendo da situação. Eu não entendo por que aquela tratar no pronome diferente do gênero da pessoa foi ofensivo. Procura estudar, procura ver né, o que a gente pensa sobre o que são as ofensas a uma mulher trans, a um homossexual, a uma lésbica, né? Vou trazer um outro exemplo, a um estrangeiro. Então vem uma pessoa que fala com sotaque hispânico e a gente escuta no serviço público aqui de São Paulo, lá vem aquele boliviano, uma coisa chata, né? Então, assim, é também um viés de preconceito que deve ser combatido. Porque os nossos serviços, eles são... tem serviços que são só para o cidadão, mas tem serviço que é para qualquer usuário. O SUS, por exemplo, é universal, né? É um dos princípios dele. E nós devemos respeitar. E aquele ser humano também merece ser tratado com todo respeito. Do ponto de vista prático, é importante que o servidor procure registrar as situações, assim como foi dito aqui, né? Ter testemunha, provas através de e-mail, incluindo guardar mensagens, documentos, anotações, datas, horários, nomes, tudo que envolva para certificar daquela situação é importante ter anotado. Eventuais testemunhas, se houver. Também não podemos deixar de falar, né, que é importante procurar orientação. A orientação jurídica, ver lá no setor do próprio serviço público, na corregedoria, se for o caso, ouvidoria, sindicato, se você é afiliado ao sindicato, procure. Nos canais externos, denúncias, dependendo da gravidade do caso. É sempre bom deixar claro a importância da denúncia e através desses documentos que a gente julga importante para a hora, né, de fazer a denúncia jurídica, enfim. E vale lembrar que o Disque 100, ele é um canal nacional para denunciar essas questões de violação de direitos humanos, e ele reúne dados e encaminha, inclusive, as denúncias envolvendo diferentes grupos vulnerabilizados, incluindo os relacionados à população LGBTQIA+. Para caminhar já para o final, Carlos, queria propor uma reflexão. O que você faria na prática um serviço público mais preparado para lidar com a diversidade? Você falou há pouco tempo que a gente tem que fomentar a educação dentro do serviço público. Acho que os pilares que você falou, a educação dentro do serviço público, a corregedoria, as punições, né, das atitudes que são hostis e preconceituosas, criar uma cultura de acolhimento, uma cultura de diversidade,
e um acompanhamento cotidiano. Não é assim, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Não, cotidiano, todos os dias. Porque o assédio moral acontece todos os dias, né? O feminicídio acontece todos os dias, e por aí vai. Então, essas atitudes que são simples, que não oneram o Estado, mas que elas vão contra, né? Vão de encontro, vão contra essa prática de exclusão, de preconceito, de estigma dos setores oprimidos da sociedade, ela precisa ser fomentada no Estado. Educativamente, punitivamente, cotidianamente, do jeito que você ainda agora colocou bem completo. Você acabou de falar um pouco sobre isso, mas o que você acha que precisa mudar dentro da cultura dos órgãos públicos? Precisa mudar tudo, porque a cultura dos órgãos públicos é uma cultura preconceituosa. Então, para você ter uma cultura de combate ao preconceito, é um giro de 180 graus, precisa mudar tudo, tudo, tudo. Então, desde a acessibilidade no banheiro, pronome de tratamento, além das questões cotidianas, tratar o ser humano como ele se reivindica ser tratado, né? E para isso que tem, vocês citaram a normatização do nome social, criminalização da LGBTfobia, etc. e tal. A gente vive no país que, pelos dados, né, é o que mais mata LGBTs no mundo. A gente vive num país em que uma mulher trans, a expectativa de vida dela é 30 a 33 anos. Ao nascer, a expectativa dela é 30 a 33 anos. A do brasileiro é 76 anos. Olha isso. Precisa mudar muito para garantir o primeiro direito, que está nos direitos fundamentais da Constituição, que é o direito à vida. Porque os setores oprimidos da sociedade não têm o direito à vida garantido pelo Estado. Então, precisa fazer uma mudança radical. E, Carlos, como as capacitações podem ajudar nesse processo? As capacitações, elas vão fazer com que os servidores reflitam sobre a moral que eles foram criados. Então, eu disse, por exemplo, que eu fui criado dentro de uma cultura que tinha racismo todo domingo à noite. Esta foi a moral em que a nossa geração foi criada. Uma cultura em que a mulher tem que ser submissa e subserviente ao homem. E a gente não está falando de fé, de religião, se ela pratica isso. Não. A gente está falando no serviço público. A mulher vai ser submissa e subserviente. Por isso que mulher não é chefe, né? Em que é um absurdo ter um homem efeminado. Já que ser homem é o melhor do mundo, como é que o homem quer ser parecido com uma mulher, quer ser inferiorizado? Não, ele tem que ser punido, ele tem que ser descartado, ele tem que ir para a geladeira. A capacitação, então, nesse sentido, ela é para que o servidor mude a sua moral, para que a pessoa mude a moral em que ela foi construída. É um choque de realidade. E olha, muitas vezes vai e volta, vai e volta, vai e volta. A pessoa não é apta para entender que o Estado é laico e que tem o dever de respeitar os setores oprimidos. Muitas vezes ela não é apta. Se o servidor for obtuso desse jeito, é capaz, se for aplicado corretamente a lei, que ele seja inclusive demitido do serviço público. E qual a importância de uma liderança comprometida com esse tema? Olha, é um dos sonhos de... Tem muitas LGBTs que falam assim, vou trabalhar em tal setor. Por quê? Não, porque o chefe lá não deixa essas piadinhas. Porque o chefe lá não deixa, ou a chefe lá, ela já bota para correr, não permite esse tipo de coisa. Ela é total no que diz respeito à felicidade, à realização e à dignidade daquela trabalhadora no local de trabalho. Deveria ser o básico, né? Mas não é. E o que significa respeito no cotidiano? Respeitar no cotidiano é tratar observadas as diferenças com as diferenças, ou seja, de modo isonômico, de modo igual, né? É saber que uma pessoa trans pode usar o banheiro, estou batendo nessa tecla. É saber que, por exemplo, alguns dias do mês, uma mulher menstrua e ela vai ter necessidade de ir ao banheiro, sei lá, seus primeiros dias de menstruação, mais vezes do que ela iria. Porque o uso do banheiro de uma mulher que menstrua também é problema em alguns lugares do serviço público. É só tratar com respeito e observar que os seres humanos são diversos. E que isso é o melhor da humanidade, é a nossa diversidade, é a nossa diferença que a gente tem. Isso nos torna únicos, nos torna ímpares e torna a humanidade uma coisa maravilhosa. Estou encantado com a humanidade, né? Isso, é só trazer isso pro cotidiano, olhar, tratar os desiguais de maneira desigual na proporção das suas desigualdades. E como garantir que essa diversidade não seja apenas um discurso?
Acho que é o maior problema. Como garantir que não seja um discurso, né? Eu volto a dizer, com a luta cotidiana, né? Enfrentando, olha, a- aquele chefe fez alguma coisa no sentido errado, olha, vamos ter que pautar, vamos ter que ter uma corregedoria. Mas também é a pessoa se apropriar, além do serviço público, além da realidade dela, dos debates nacionais, do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no mundo, né? Como as pessoas estão vendo a luta das mulheres, as questões das mulheres, por exemplo, na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, a luta das LGBTs nesses lugares, do povo negro nesses lugares, né? É também se apropriar de como o mundo está caminhando. Acho importante. Porque o serviço público, o Brasil não é uma ilha. Não está descolado do que está acontecendo. E um ambiente inclusivo não é aquele que todo mundo pensa igual, né? É exatamente essa questão de não precisar esconder quem você é para ser respeitado, trabalhar com dignidade e exercendo a sua função, né? Isso tudo tem a ver com o serviço público, porque a administração pública, ela deve ser guiada pelos princípios, né, constitucionais que a gente conhece, como a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Um ambiente discriminatório, ele compromete todos os princípios e compromete a própria prestação do serviço público, né? Carlos, para finalizar, qual mensagem você deixaria para os servidores que ainda enfrentam esse medo, silenciamento ou a discriminação no ambiente de trabalho? Eu deixaria essa seguinte mensagem. Eu acho que nós podemos, se você sonha com um mundo melhor, com um mundo em que você possa amar e ser quem você é, sem você ser oprimido, sem você ter medo de morrer, sem você ter medo de ser estuprada, como é o caso muitas vezes de mulheres lésbicas ou meninas trans, né? Também tem casos de estupros com homens, mas são minoritários. Mas se você sonha com esse mundo diferente, não sonhe só. Procure sonhar com outras pessoas. Procure ficar atento que a derrubada disso que está sendo construído é uma luta coletiva. Se some, procure se inteirar e pode ter certeza que quando o sonho passa a ser coletivo, ele vira uma luta e ele vai virar realidade. É isso, o futuro, vou dizer para as pessoas, o futuro é nosso. Basta que a gente tome a realidade nas nossas mãos e mude. E agora, qual mensagem você deixaria para os gestores, colegas e instituições públicas? Eu acho, se um gestor e uma instituição quer uma melhor eficiência, né, eu deixaria a seguinte mensagem: passe a respeitar o trabalhador, passe a respeitar a trabalhadora, passe a respeitar, né, o gênero, a identidade, as origens, as peculiaridades. A gente não falou, por exemplo, de um grande estigma e preconceito que tem aqui em São Paulo, que é com relação a trabalhadores nordestinos, né? No serviço público também isso reverbera. Então vem uma pessoa com sotaque, sei lá, de Pernambuco, que não tem nada a ver com o sotaque de baiano, aí a pessoa diz assim, lá vem aquele baiano, né? Tudo é baiano, tá fazendo coisa errada, fez uma baianada aqui. Isso é muito comum também. Eu diria assim, você quer melhorar os seus índices de gestão, administração pública, você quer mais eficiência, tem que mudar, porque você não vai tirar o melhor das pessoas se você dá o pior para as pessoas. Você não vai ter um trabalhador, uma trabalhadora eficiente se você age com desvio de finalidade, ou seja, você torna o cotidiano dela uma coisa opressora. Você não busca a finalidade, o bem público, você busca destruir a imagem dela. Então eu diria, mudem. E se você está se é um gestor que já pensa dessa forma, procure ver que tem gestores que estão do seu lado que não fazem, e a sua omissão também está prejudicando. Eu diria que todo mundo aqui tem que dar um passo à frente, sobretudo quem chama para si, quem avoca a responsabilidade de cuidar dos subordinados. Esse, então, tem que dar 2 passos. Carlos, muito obrigada por compartilhar suas histórias conosco, as suas reflexões. Falar sobre esse assunto exige uma coragem imensa, e eu acho que também é uma forma de ajudar outras pessoas que podem estar passando por essa situação ou por questões semelhantes à sua. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Gente, eu que agradeço. Se para vocês é bom debater sobre isso, para mim é necessário, é essencial. Tem a ver com a minha essência. Dizer para o mundo que a gente existe, dizer para o mundo que a gente não está pedindo favor,
porque a gente quer ser respeitado, que eu quero andar na Avenida Paulista sem tomar uma lampadada na minha cara, que eu quero poder sair de uma boate, um lugar de mãos dadas com um homem que eu amo e que eu possa ter respeitado esse meu amor, que eu possa andar com os meus filhos sem que as pessoas lancem olhares porque uma LGBT não pode ser pai. Parece que a gente quer o básico, né? Sim. Mas eu agradeço por vocês me deixarem falar sobre isso, porque eu não seria feliz, eu não conseguiria ser quem eu sou se eu não pudesse problematizar essas questões. Então, muito obrigado. Para você que acompanhou esse episódio, fica o convite. Informação também é uma forma de proteção. Se você, servidor público, está enfrentando algum tipo de discriminação, enfrentando situações semelhantes, procure orientação, procure ajuda e não normalize os tipos de violência. Esse foi mais um episódio do projeto Caminho Certo. Continue acompanhando os nossos conteúdos e compartilhe esse episódio com quem também precisa ouvir essa conversa. Até o próximo episódio. Podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença.